Meu, quando surge o Alviverde, eu surjo por aqui com mais esse vídeo, falando aí da nota do Palmeiras de possível interdição do Allianz Parque devido à condição da grama. Gramado ali, o relvado tá ruim, Abel Ferreira já tá puto com a relva e quer que seja trocado, tá? Dizer que a manutenção tá não acontecendo. Então precisa de manutenção, precisa ser trocada totalmente por uma nova. E ele tá cobrando, ele é a empresa responsável para fazer esse serviço, que faça. E a Leila está ameaçando com a nota de, primeiro, tirar o Palmeiras do Allianz Parque, isso vai acontecer, já está acontecendo, e provavelmente ela vai cobrar um prazo disso aí, né, da responsável. Deve cobrar um prazo internamente ali. Se não resolvido, deve procurar um jeito de interditar o Allianz Parque para que não haja nem jogo nem show. Até que alguém resolva a solução. Bueno, que alguém traga a solução, né, resolva o problema. O que você acha disso, hein? O que você acha de que você até agora não deu o seu like nesse vídeo? Tá de brincadeira? Deixe o seu like aí, já comenta aí também a sua opinião e vamos ver a polêmica na grande mídia. Teve o primeiro clássico no Campeonato Paulista, será assunto do troca de passes. Tem reclamação de arbitragem, porque senão não seria futebol brasileiro. Tudo isso vai entrar no nosso papo, na nossa resenha, que você participa com a gente. Dá teu recado, manda teu papo lá na hashtag troca de passes. Participa com a gente ao vivo aqui do programa desse domingo, que hoje tem aqui ao meu lado Sérgio Xavier Filho, Conrado Santana, animadíssimos para a nossa resenha, que tem algumas reclamações. A gente vai falar muito de bola, mas muito de gramado também, muito de árbitro, muito do que, infelizmente, a gente também toca como assunto principal no futebol brasileiro. Tudo bem, Serginho? Boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite, Conrado. Boa noite a todos. Bom, é muito jogo para falar, a gente vai falar individualmente de cada um, né? Eu acho que você quer um destaque, né? E eu acho bom, que tem que ser assim, pra, bom. Né? Um lead, como a gente diria no jornalismo, né? A sua manchete. E a minha manchete, eu acho que é um gramado determinando um clássico, né? O clássico de hoje, de Palmeiras e Santos, é um clássico que foi influenciado diretamente pelo gramado, no sentido que o Santos não escala o seu melhor time, e o Santos vinha de 2 vitórias, vinha bem. O Santos desmonta o seu ataque, desmonta o meio-campo, por conta do medo de lesões. Aí, no intervalo, coloca o Juliano, e o Juliano, que tinha sido o melhor jogador na partida contra a Ponte Preta, Juliano se machuca, né? Tem lá uma lesão de panturrilha, etc. E do banco de reserva ele já está xingando o gramado artificial do Palmeiras, que está sendo criticado internamente também, não é só quem é de fora. Abel Ferreira criticou no final do ano passado, né, Conrado? Sim. E agora, internamente, tem jogador falando para jornalista que tá horrível jogar lá. Então, quando um gramado influencia um clássico desse tamanho, o gramado é manchete. E aí, pelo lado ruim, né? Porque a gente podia estar falando de melhora, por exemplo, no gramado, né? De chegar um momento em que a gente fale de um... Que muitas vezes a gente repete, alguns gramados não são novidade que a gente trate como gramados ruins. A gente passou, por exemplo, a última temporada falando várias vezes do Maracanã, do Mineirão, que sempre apresentavam gramados ruins. A gente podia trazer como notícia um gramado bom, falar assim, olha, só para não melhorou. esquecer, Camila, o Palmeiras ganhou o jogo, viu? 2-1, etc. A gente vai falar do jogo, mas o gramado conseguiu ofuscar um pouco essa vitória. O problema é que a notícia vai por aí, né, Conrado? Da gente ter que condicionar muito do que aconteceu no jogo, as escolhas dos treinadores, e até uma situação ruim para o Juliano, que pode ter levado a uma lesão por conta do gramado ruim, que não é uma novidade. Boa noite, Conrado. Boa noite, Camila, Serginho, boa noite a todos. Claro, a grande notícia, o Palmeiras ganhou, mais uma vez sólido na forma que joga, mesmo quando não joga tão bem, consegue ser eficiente, enfim. Mas essa questão do gramado é algo importante para a gente falar. Não é, assim, para falar sobre o jogo, o Palmeiras ganhou só por causa disso, não é isso. É algo que o próprio Abel Ferreira, como o Serginho lembrou aqui, falou no ano passado. E as palavras do Abel Ferreira foram fortíssimas. O Abel Ferreira disse, esse gramado é prejudicial aos atletas. Esse gramado pode causar lesões, precisa ser trocado urgentemente. Isso foi o Abel Ferreira que falou no final do ano passado. E aqui, é só para a gente deixar claro, não é uma questão de não pode gramado sintético. Não, só tem que ser grama natural.
essa é uma outra discussão que a gente pode ter também. Eu acho, inclusive, interessantíssima, né? O mundo do futebol, nas principais ligas, usam só o gramado natural. Mas, enfim, não é isso. A questão é que o gramado artificial está ruim. Esse gramado do Palmeiras está ruim nesse momento. Ele já esteve muito bom, como o próprio Abel Ferreira disse. Eu quero o mesmo gramado de quando eu cheguei aqui, que era maravilhoso. Ou seja, o gramado artificial. Esse está mal cuidado, esse está ruim e por isso que tem muita gente reclamando. Questão das lesões, né? Aí o Juliano falou, mas mesmo ele tendo sentido, a gente, né, não sabe exatamente o que aconteceu, ele não é um médico, isso tem que ser investigado. Claro, como outras lesões já aconteceram lá, mas também já aconteceram várias lesões no gramado natural. Mas enfim, é algo para o Palmeiras correr atrás e para o futebol brasileiro também ficar ligado. De novo, o próprio Abel Ferreira disse no ano passado que esse gramado está perigoso para os atletas. Até para a gente já começar a nossa resenha sobre Palmeiras e Santos, porque vamos falar dessa vitória do Palmeiras por 2-1. A gente já está rodando até os gols da partida. Primeiro, mais uma vez, né, o Palmeiras jogando com seu time titular, e aí o Serginho lembrou bem, o Santos havia expectativa de repetir o time pela terceira vez, que vinha usando o Fábio Carille, mas ele explicou, a nossa apuração do GE. Globo pontuou que foi uma questão decidida por conta do gramado. E já que a gente está falando das palavras do Abel, tenho aqui as aspas dele, exatamente o que ele falou no ano passado, Conrado, que você chamou a atenção, muito bem lembrado, porque o próprio treinador do Palmeiras, o Fluminense jogou contra o Palmeiras no ano passado, o Palmeiras venceu por 1-0 e o Diniz optou por, naquele jogo, utilizar os jogadores reservas do Fluminense, porque teria o Mundial, e pelo gramado. Também, como o Fábio Carille faz hoje nessa derrota do Santos, de poupar alguns jogadores, foi a decisão do Diniz em função do gramado. E aí o Abel é perguntado na coletiva de imprensa e responde, abro aspas, gosto desse estádio, dizem que sou chato. Já digo que esse gramado tem que ser trocado urgentemente. Não quero saber quem vai pagar. Esse gramado não está em condições de jogar futebol. Este gramado é um risco por lesões. No lugar do Diniz, teria feito o mesmo. Espero que no próximo ano se troque o gramado, que coloquem o de quando eu cheguei. Mas por trás de uma crítica há um elogio. Agradeço a todos pela forma como encontraram uma solução para jogarmos na nossa casa. Aqui é o nosso chiqueiro, é aqui que precisamos jogar. Só me sinto em casa aqui, em outros lados estou atuando fora, fecha aspas. Foi o que disse o Abel no final do ano passado, já chamando a atenção para as condições do Allianz Parque, que ele temia por lesões. E hoje a gente traz esse lamento, porque a gente, quando fala do futebol brasileiro, a gente exige tantas coisas dos técnicos, dos jogadores, profissionalismo, um momento melhor do nosso futebol, até quando a gente compara com as ligas de outros países, a gente fala tanto, né, das cobranças dos jogadores e treinadores para que a gente tenha um futebol de alto nível, a gente não pode deixar de contextualizar o quanto esse tipo de questão atrapalha o desenvolvimento do nosso futebol. Jogar num gramado em que um técnico opte, num clássico como o de hoje, primeiro clássico do Campeonato Paulista, um Santos que vinha de um resultado positivo, o Palmeiras que vem tentando encontrar bons resultados, e você ter um time optando por poupar seus principais jogadores com medo do gramado. Só para a gente pegar a frase que você acabou de ler, no momento que ele diz eu não quero saber quem vai pagar pelo gramado, ele está expondo a verdadeira razão pela não reforma do gramado. A diretoria do Palmeiras, através da sua presidente, a Leila Pereira, está em pé de guerra com a W Torre, que é a dona do estádio. Né? Então, essa briga está implícita e não é só o gramado que está com manutenção, digamos assim, no mínimo atrasada. Tem mais coisas no estádio, o estádio tem problemas, hoje em dia. Agora, a gente está mostrando os lances, né? Um jogo que o Palmeiras hoje entrou com... Acho que o Abel montou bem o time, né? Entrou com 3 zagueiros, Mike aberto pela lateral direita, ala direita, o Piquerez pela esquerda, os 2 atacantes, o Flaco Lopes, o Rony. Eu acho que conseguiu pressionar bem o Santos, ainda que não tenha conseguido poucos lances de articulação por baixo. Né? Eu acho que acabaram 19 cruzamentos, foi o saldo do primeiro tempo, é muita coisa. Né? Então, quando você está no início de temporada, os jogadores não se deslocam do jeito que deviam se deslocar, porque estão sem perna ainda, né? Estão sem velocidade. É natural que você não consiga ainda, né, executar todos os movimentos, tudo certo. Mas eu acho que o Palmeiras conseguiu se defender bem e pressionar o Santos, podia ter feito o gol. O Santos é que entrou muito desfalcado, né? Entrou sem o Júlio Furque, entrou sem o Juliano, entrou sem o Guilherme. Qual é o quarto jogador? Felipe Jonathan. Felipe Jonathan, que é um lateral esquerdo que vinha de cirurgia, né? Então foi preservado por causa disso.
E aí o Santos ficou um pouco desmilinguido ali no meio. No segundo tempo, tem correções ali nas substituições. Eu acho que o Santos até toma o primeiro gol, toma o segundo, até podia ter se perdido no jogo, daqui a pouco consegue fazer um gol e entrar no jogo e, olha, deu até uma pressionadinha pelo empate. Esse Abel Ferreira não quer mais responder perguntas, então já respondeu, mas trouxe algumas respostas importantes hoje, né? Falou com muito bom senso a respeito do gramado, que envolve também essa disputa e essa briga entre Palmeiras e W Torre, mas foi muito honesto no que pensa sobre a grama sintética e como isso precisa ser melhorado com urgência, repetiu no Palmeiras. E encerrou nessa última resposta falando dos reforços, né? Que algumas vezes ele, em entrevistas, deixou no ar, fez algumas cobranças e hoje foi muito claro naquelas posições que ele entende o Palmeiras precisa contratar um centroavante diferente das características do Fla, que agora ele foi bem mais objetivo, né? Ele quer um cara com experiência no futebol brasileiro. E experiente, não tão jovem. Falou de uma peça de reposição ali para fazer a função do Veiga também, para ser alternativa para o elenco. Falou de uma reposição para o Bruno Rodrigues, porque é um jogador que, infelizmente, lamentavelmente, sofreu uma lesão, vai ficar fora no reforço para essa temporada. E um destaque do Paulistão, tá de olho também nas reservas. Então, trouxe a lista para Dona Leila Pereira tentar trazer também. Eu tenho certeza que a renovação do Abel Ferreira passou muito sobre essa conversa de reforço que tem sido, enfim, constante no Palmeiras, na torcida do Palmeiras, né? A Leila é muito cobrada, enfim, às vezes o Abel é muito cobrado. Só que é difícil, por exemplo, ele citou o caso do atacante, também tem certa idade, você tem que trazer uma idade que ao mesmo tempo a gente possa revender se precisar, é um investimento, é difícil. Então o Palmeiras às vezes contrata menos, só que também mantém um elenco campeão e tenta realmente um ou outro. Agora trouxe o Aníbal Moreno para ser volante, vamos ver se vai virar, de repente se ele consegue ser titular, um jogador importante. Então tenta ir bem assim, ser bem pontual no mercado. Só que ele está botando essa pressão. Por isso que eu falei, eu tenho certeza que na hora do contrato ali, vou renovar, teve essa conversa. Tá, mas e aí, você vai contratar os caras que eu quero? Vai ter. Porque lá do outro lado, o Flamengo toda hora traz alguém. O Galo vai lá e traz o Scarpa, que era nosso aqui, que vocês venderam, volta para outro time. Tenho certeza que ele está nessa conversa, é por isso que eu acho que ele se sentiu à vontade para falar ali numa coletiva no começo do ano. Não deixa de ser mais uma pressão. Ele tem tamanho para isso, né? Isso é comum entre técnicos e direções. Os técnicos estão sempre querendo mais jogadores. Então, acho que ele botou uma pressão pública aí em cima da diretoria do Palmeiras. Ainda que eu acho que essa história da pressão, eu acho que é muito pro forma, porque quando você vai contratar, quanto menos você se expor para contratar, mais chance você tem de conseguir um preço melhor, né? Quer dizer, no momento que fica anunciado, por exemplo, vamos pegar o caso do Flamengo. O Flamengo tem muito dinheiro. Vamos ter uma dificuldade enorme de contratar, porque todo mundo sabe que o Flamengo tem muito dinheiro. O Grêmio quer fazer a reposição do Luis Soares. Todo mundo sabe que o Grêmio quer fazer a reposição do Luis Soares. Então, acaba ficando mais difícil. O Palmeiras tem trabalhado na boca pequena. Esse é o estilo do Palmeiras. Mas eu achei essas questões aí estavam tão óbvias, né, que são jogadores que estão faltando, a saída do Rony, do Endrick, a lesão do Bruno, que está aí, né? Então, assim, eu acho que não tem grande novidade nisso aí, né? Para mim, a grande novidade foi o jeito que ele falou e o tempo que ele gastou nessa coletiva para falar da troca de gramado. Porque ele não está falando com a torcida, ele não está falando com a gente, ele está falando... Aliás, eu não sei com quem ele está falando, porque ele pode estar falando diretamente com a W Torre ou ele pode estar falando diretamente com a Leila. Porque uma dessas duas partes estão encrencando, ou as duas, para repor o gramado. Que ele sabe que o jogo do Palmeiras é prejudicado também por um gramado ruim. O dos outros, bastante, né? Porque o Palmeiras, bem ou mal, treina ali, né? Então ele tem uma vantagem sobre os outros. Mas todo mundo é prejudicado com gramado ruim, principalmente no quesito lesão. Foi um dos pontos que ele falou da questão da preocupação com lesões. Agora, só para a gente até amarrar esse ponto que você levantou, e tentaram tirar do Abel ali na coletiva o que deve ser o time para o jogo de domingo que vem, para a primeira decisão dessa temporada contra o São Paulo pela Supercopa. E ele foi um pouquinho evasivo, falou um pouquinho do tempo de preparo do Palmeiras que vai ser menor, porque tem um jogo mais próximo do jogo. Falou da questão da física, que também contribui na escolha de alguns jogadores até para quarta-feira ou para domingo, enfim. Mas o que vocês acham que deu para tentar inferir alguma coisa ali das respostas do Abel com relação ao esquema, principalmente, para esse jogo?
Ah, não, ele não ia dar esse mole, né? Vai ficar falando de escalação para o final de Supercopa, não ia dar esse mole. Acho que ele aproveitou para já botar um molhozinho nessa rivalidade, que o São Paulo joga contra o Corinthians, mas é na terça, né? E o Palmeiras joga na quarta contra o Bragantino. E aí, sobre a questão do time, claro que ele vai pôr o time mais forte. A questão, acho que ele que está testando, hoje ele entrou com 3 zagueiros, o Palmeiras já vem jogando com 3 zagueiros, né? Só que 2 zagueiros de origem. E um lateral zagueiro. 2 zagueiros de origem e o Marcos Rocha ali, né? Foi assim também nos outros jogos. O Palmeiras tem jogado assim, 2 zagueiros de origem, mais o Marcos Rocha como o terceiro zagueiro. Hoje ele jogou com 3 zagueiros de origem, né? Jogou o Gustavo Gomes, né? Pela direita, e aí, quem jogou pelo... Piquerez? Pelo meio? Não, o Piquerez jogou na esquerda. O Luan, isso, além do Murilo, que jogou pelo lado esquerdo. O Luan jogou centralizado. Enfim, isso que muda. E, inclusive, um dos gols, que foi uma das perguntas também, né, das falhas, o Palmeiras tem tomado muitos gols nesse começo, e ele falou, é verdade, não vou negar isso, muitos erros nossos, é o Gustavo Gomes, que como você está pelo zagueiro pela direita, naturalmente, várias vezes você vai ter que sair a bola por ali, né, ter mais liberdade. Quando você tem um zagueiro a mais, eles têm que jogar. E aí ele tentou uma virada, não pegou bem na bola, claro, não tem essa qualidade, e aí foi interceptado, e aí saiu o gol do Santos. Então é isso que ele vai ter que escolher. Claro que ele fica muito mais bem protegido para marcar com os 3 zagueiros ali de origem. Só que você perde a qualidade do Marcos Rocha na saída de bola. Acho que é isso que ele vai ter que analisar de acordo com o time do São Paulo para essa final. E eu acho que o Abel tem uma vantagem estratégica, digamos, em relação ao São Paulo, para pensar. Porque o São Paulo dificilmente vai mudar, né? O São Paulo deve ser aquele 4-2-3-1, com quase todos os jogadores a gente já sabe quem são, né? O São Paulo está quase escalado, né? O São Paulo tem um padrão de jogo e o Thiago Carpini, ele tem mantido, ele fez até uma troca no sábado, vulgo ontem, né? Que ele fez algo que ele não costuma fazer, que é trocar os volantes de uma vez só, trocou 2, né? Então, mas assim, os titulares são Alisson e Pablo Maia, o Rato, talvez o Nicão ali pelo lado, né? Mas acho que vai ser o Rato. Tirando a lesão, vai ser o Wellington Rato, Lucas, Luciano e Caleri. Você sabe o time, esse é o time, né? Então, não tem muito o que fazer. Então, isso dá, de uma certa forma, o direito de pensar do Abel, como é que eu vou fazer para jogar contra um time que eu já me encrenquei, né? Várias vezes, né? Então, eu acho que tem muitas possibilidades. Ele deve estar quebrando a cabeça. O Palmeiras soltou agora uma nota oficial no seu Twitter, já que a gente está falando tanto de gramado. O Abel falou sobre isso na sua entrevista coletiva. E lá na sua rede social, o Palmeiras soltou agora uma nota oficial. Vou ler aqui rapidamente. A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que, em razão das atuais condições do gramado do Allianz, somente voltará a mandar jogos no estádio quando a Real Arenas honrar com a sua obrigação de realizar a manutenção adequada do campo. Importante salientar que o problema não é a grama sintética, implementada justamente com o intuito de oferecer aos atletas um piso sempre em perfeitas condições, mas o descaso da superficiária com a qualidade do campo, que exige melhorias urgentes. Em função da irresponsabilidade de terceiros, não temos o direito de colocar em risco a integridade física de profissionais, sejam do Verdão, sejam de equipes adversárias. Caso a superficiária do Allianz Parque insista em protelar a solução necessária para este grave problema, exigiremos junto aos órgãos competentes a interdição da arena. Ou seja, o Palmeiras transferiu a responsabilidade para a Real Arenas e fala em a interdição da arena, que é do Palmeiras. Então, eu acho que tem uma questão importante, porque o Abel, na coletiva, acabou de falar na coletiva, não me interessa a manutenção, eu quero que troque o gramado. Ele não quer essa solução do Palmeiras. Então, acho que temos um conflito. Acho que o Abel está pressionando aí a diretoria, na minha opinião. Porque por que a diretoria do Palmeiras ou não ouviu a coletiva do treinador? O treinador não está falando de manutenção. Manutenção não resolve o problema da grama. Segundo o Abel, não sou eu que estou dizendo. Acho que foi imediatamente após. Eu tenho a sensação de que o Abel queria uma bandeira branca, né, entre os dois lados para tentar uma solução mais rápida. E me pareceu que o pé de guerra continua, né? Aí agora, também com todo respeito, o Abel Ferreira não é especialista em troca de grama sintética, né? Claro que ele pode ter uma opinião, se perguntado sobre isso, ter se informado, assim, de repente, com a manutenção sendo bem feita, que não está tendo essa manutenção, né? A gente está vendo aí a nota do Palmeiras, né? Então é uma guerra entre... né, a empresa responsável e o Palmeiras, gente. Tem uma guerra aí, claro. Sim. E essa nota aí é muito forte. Fala de
interditar o Eu estádio. acho que essa Fala última de não vai linha, jogar mais. O Palmeiras não exatamente. vai jogar mais no Allianz Parque por tempo indeterminado. Essa nota aí é uma guerra. Sim. Levantou, ó, estamos em guerra, amigo. Vamos resolver esse negócio aí ou não vamos. O Palmeiras me parece que estava tentando não fazer isso, mas hoje não teve como, né? O assunto E foi vamos isso. avançar. O Abel falou mais. Vai jogar em Barueri, né? É. Já estou supondo, porque é onde a lei já jogando. botou dinheiro lá. Importante, né? O próximo jogo do Palmeiras no Allianz Parque, marcado para o Allianz Parque, é no dia 8 de fevereiro contra o Ituano pelo Campeonato Paulista. O que a gente entende ali daquela última linha em relação, acabamos de mostrar a nota que eu li aqui no ar, da interdição da arena junto aos órgãos públicos, envolve interdição para o Palmeiras mandar as suas partidas e para a superficiária, como chama o clube, mandar os seus shows e eventos também. Então é uma tentativa de solucionar, como disse muito bem o Conrado, da guerra entre a empresa e o Palmeiras, e no sentido de interditar a arena para ambos. Só que o Palmeiras está perdendo com isso também, né? A gente está falando do que o Abel acabou de falar sobre se a casa do Palmeiras ter o seu próprio gramado para mandar os jogos, Eu o não seu sei próprio qual é o estádio. próximo show lá no Allianz, mas imagina o tamanho do contrato. Sim. São contratos muito pesados. E o tamanho Uma da ameaça. dificuldade do Palmeiras, da presidente Leila Pereira, nessa conversa com a empresa. Para chegar a esse ponto é porque não está tendo diálogo, não está avançando o diálogo. Isso aí foi muito forte. É o famoso aguardemos cenas dos próximos capítulos. Muito forte, mas importante, né? Dá para ver que o Palmeiras, e a gente sabe, o Allianz, gente, é um orgulho do torcedor palmeirense, né? Mudou, tá sempre lá, defende com unhas e dentes. A gente sabe, né, Serginho, como é difícil falar do gramado sintético aqui, que vem torcedor e acaba com a gente. Hoje mesmo, se o Abel não tivesse falado isso, de repente o torcedor já estava vindo assim de voadora, né, gente? Eu estou vendo aqui, já tá, mas normal. Pois é, Mas isso aí mas assim, agora o próprio Palmeiras está nessa, então é algo muito importante, teve que tomar uma decisão difícil, vamos ver se vai ser importante pro Palmeiras, tomara que sim. É uma ameaça importante e mostra, né, o quanto, nesse momento, Abel e Palmeiras estão alinhados no sentido de que é urgente a necessidade de manutenção, troca, enfim, alguma solução para o gramado. Meus amigos palmeirenses, pode ser que quem está em São Paulo não vai poder ver o Palmeiras no Allianz Parque, hein? E quem está fora de São Paulo não vai poder ver, né, as belas imagens que o Allianz Parque proporciona em dias de jogos. Por quê? Por causa da grama sintética, por causa dos responsáveis que não estão fazendo ali o devido trabalho que deveriam estar fazendo, né? A nota do Palmeiras sobre a Real Arenas, realmente ali, muito claro ali, dizendo que exige melhorias urgentes e nada tem sido feito. Vídeos aí recomendados para você, clica aí, deixa o seu comentário, quero ver a sua opinião sobre essa questão aí. Avante, palestra!